passaram 50 anos. Os mesmos alunos continuam junto de mim. Eu penso que é um facto sem precedentes. Uma turma escolar, durante 50 anos, sem qualquer interrupção. 50 anos, um após outro. Eles reúnem-se sempre no segundo sábado de maio. Estou-lhes a falar rodeado dos meus queridos alunos da 6ª A, no segundo sábado de maio. Eu bem sei que eles não estão todos. Não vieram todos porque alguns estão longe, espalhados pelo mundo. Olhem, aqui ao pé de mim está o Graça. O Graça vem de São Tomé. O Graça é uma personalidade ilustre, chefe do governo de São Tomé várias vezes e sempre, quaisquer que fossem as suas obrigações, ele voava toda aquela distância e vinha a Lisboa. Bem, houve outros que não puderam vir e alguns não poderão mais. E é para esses que vai a minha e a vossa, porque eu creio que aqui estou a falar por todos vós. Vai para alguns que nunca mais virão. O tempo não perdoa. Queria-lhes falar, por exemplo, os que faltam são 7. O primeiro a partir foi o Carlos Orlando da Cruz. Carlos Orlando, muito jovem, foi para a Marinha Mercante, era imediato do navio, chegou ali a Santa Apolónia e vinha com saudades do tabaco português, atravessou a rua a correr, veio um caminhão e esmagou-o. Foi o primeiro que partiu. Bom, mas eu lembro-me do Daniel Antunes. Quem é que há aqui que não lembra com imensa comoção o talento, o vigor, o entusiasmo irradiante do Daniel Antunes? E o Bonifácio, o Álvaro Bonifácio, era o guarda-redes da turma, guarda-redes, mas esse golo da morte, ele não conseguiu que deixasse de entrar. Há outros, ao Rui Lino, ao Jorge Alvim, ao Silva Ramos, ao todo são 7 os que partiram. Os outros, como veem, continuam aqui firmes e presentes, mudaram um bocadinho, porque nem todos, olhem para estes, eles não eram assim. Há qualquer coisa que continue igual. Peço-lhes que reparem que este estudante tem nas mãos um livro. É um livro exatamente igual ao que eles exibiam na fotografia de há 50 anos. Eu vou-lhes falar desse livro. O livro que lhes mostrei ainda existe, é este, e é nem mais nem menos que uma história de Portugal escrita página a página por estes jovens. A própria eliminura de entrada é desenho de um dos moços que estão presentes. Onde é que ele está? Olha, está aqui ao pé de mim. É o autor deste desenho, que reproduz uma iluminura das ordenações manuelinas. Diz que com este livro prestam homenagem a Portugal. E cada um escreveu, eles estão aqui, tenho aqui, por exemplo, a Batalha de Aljubarrota. A Batalha de Aljubarrota é do Carlos Graça. Está aqui, reconhece nestas páginas. Temos aqui os descobrimentos feitos à luz dos painéis do Infante Santo, dos painéis das janelas verdes. Uma análise sociológica das tábuas. Quem foram os autores dos painéis e o autor está aqui ao meu lado, é o Sérgio Teixeira Leal, é um médico brilhante. Bom, um documento extremamente emocionante para mim é realmente este. Eles, no último dia de aulas, fizeram esta folha sobre o que gostariam de ser no futuro. Bom, é claro, alguns acertaram em cheio. O Sérgio pôs apenas médico, e realmente é um excelente médico. Outros, está aqui, por exemplo, é o Filipe V que diz que
tudo depende do senhor seu pai, do Dr. Xavier Brito, que era o terrível professor da matemática. Há aqui aquele antigo aluno que morreu atropelado pouco depois de ter desembarcado do navio em que já era oficial. Esse escreveu aqui isto, reparem como isto é profético: o mundo dá tanta volta, quem me dera embarcar para conhecer todo o mundo, amor, gente, terra e mar. Ele embarcou realmente. Penso que este livro é de facto um marco importante na história não só da turma, mas da minha vida, porque, de certo modo, olhem, posso-lhes dizer, foi a primeira história de Portugal que eu não fiz, eu dirigi. A história de Portugal é feita por todos nós, mas eu realmente dirigi o livro. Depois, isto marca um tipo de pedagogia, uma forma de ensino que eu penso que está na base desta solidariedade. Como sabem, a filosofia sobre o ensino tem mudado no mundo. E, no fundo, há duas maneiras de olhar para o ensino dos jovens. Uma é a forma clássica, uma forma que se traduz num aforismo popular: de pequenino se torce o pepino. O miúdo nasce bravo, selvagem, é preciso poli-lo, aperfeiçoá-lo, amansá-lo para entrar na sociedade. É o tipo da educação antiga. A forma nova é a forma trazida pelo romantismo. Não, quem nasce certo é o menino. O menino é perfeito. A natureza cria uma criatura já com todas as qualidades. Quem realmente a está a amputar, a amarrar, a distorcer, a torturar, é a sociedade. Portanto, é preciso educar para a liberdade. O professor não só não tem o direito de torcer o pepino, como, pelo contrário, tem que ir atrás dele, fazer tudo quanto ele quer. São as duas formas. As duas grandes filosofias da educação são a anterior ao Rousseau, que é preparar a criança para a sociedade, e são a posterior realmente ao Rousseau, que é preparar a sociedade para a criança e ceder-se a tudo, a todo o capricho, mostrar-lhe que não há contrariedades, que o mundo está à espera dele. Devo-vos dizer, meus amigos, que eu não prefiro nenhuma dessas duas maneiras. E não foi assim nunca que eu tentei comportar-me perante os meus alunos. Penso que outrora aqueles professores que davam as lições com o dedinho espetado, isto é por aqui, menino, isto não faça, não diga, e que sabiam tudo, e os alunos respeitavam-nos, olhavam para eles com o olhar admirado, respeitador, com que o grumete pode olhar para o velho marinheiro que atravessou muitas vezes o oceano e, portanto, já sabe conhecer as ondas do mar. É o ensino antigo. Hoje penso que quem estender o dedinho a dizer quem sei sou eu, façam assim, é apenas um pedante. Eu sei tanto como eles. É certo que os velhos marinheiros atravessaram muitas vezes o mar. Simplesmente acontece que agora o mar é outro. Nenhum de nós sabe o futuro. Quando estes jovens, há 50 anos, escreveram este papel, a escrever, a fixar para sempre que futuro desejavam, quantos deles se enganaram. E hoje a juventude está, em relação a nós e perante o futuro, numa situação análoga. Nenhum de nós sabe como vai ser aquele mar. O que há de comum entre todos é a dúvida, a perplexidade, a interrogação e a ânsia. E o que o verdadeiro professor pode dar aos seus alunos é a solidariedade. É mostrar que está
de ombro com eles, a comungar as mesmas dúvidas, à espera das mesmas perguntas, alanceado pelas mesmas incertezas. Eu acho que foi esse sentimento, foi esse saber estar com eles, que tornou possível que a minha vida inteira tenha sido acompanhado pelos estudantes. E a verdade é que o tempo passa, mas esse costume permanece. Continuo a andar por toda a parte, sempre acompanhado pelos meus alunos. Nesta altura estou aqui junto de estudantes meus na Universidade Autónoma. Vamos a caminho de Compostela, mas quis parar aqui, num lugar que eu considero o mais ilustre lugar de Portugal. Se em Portugal há um palmo de terra que se possa dizer que foi o berço onde Portugal nasceu, esse palmo é este. Nesta sala, que é hoje, como veem, a sala dos capelos da Universidade, nesta sala já foi o Palácio dos Emires Mouros. Foi depois o primeiro paço real del rei Afonso Henriques e dos afonsinos todos. Foi aqui, nesta sala, à volta, nestes bancos, que os procuradores do povo nomearam rei de Portugal o mestre Davis. A casa depois ficou um pouco abandonada, porque eles foram lá para baixo, para Lisboa, mas Dom João III deu-lhe um destino ilustre. Se até aí tinha saído o Paço dos Reis, pois a partir de então seria o Palácio das Escolas. E é hoje a sala dos atos mais solenes da Universidade de Coimbra. Bom, mas isto é só para lhes dizer que eu continuo a passear com gente nova, a acompanhar-me com gente nova. Vamos a caminho de Compostela e se não se importam, venham connosco até Compostela. Bom, aqui estamos nós, no Pórtico da Glória. É realmente difícil fazer aqui uma filmagem, porque hoje, como no século XII, como no século XIII, XIV, XV, vem aqui gente de todo o mundo. Estes são os meus alunos, mas à volta deles há gente que vem da América, há gente que vem da Ásia. Isto continua a ser um centro de peregrinação de todo o mundo. A isto chama-se o Pórtico da Glória. E glória, para o homem medieval, significava o céu. Quando eles transpunham estas colunas, pensavam que penetravam no paraíso. Era como chegar ao céu. Bom, hoje o céu já não está tanto ao nosso alcance, mas para nós é emocionante pensar que aqui, exatamente nesta coluna, aqui neste sítio, puseram a sua mão a Rainha de Portugal, Dona Isabel, o Rei de Portugal, Dom Manuel o Venturoso, todos os reis de Portugal, todas as gerações, desde o século XII, reparem como aqui estão ainda marcados os dedos de todo esse mundo que por aqui passou. Eu sinto-me emocionado quando, rodeado pelos meus jovens alunos,
percorro estes lugares. Esta traz flores para ir pôr no túmulo do Santiago. Reparem, se não é uma aventura inesquecível repetir assim os passos da nossa história. O que está a passar diante de nós é uma manifestação popular que pede para falar galego, para escrever galego, para viver galego, porque a cultura galega conserva toda a sua vitalidade. É claro que, como sabem, o galego é igual ao português. E para nós que somos de Portugal, que somos os únicos que ainda conservamos uma bela pronúncia, a antiga pronúncia galaica, a que depois se chamou galaico ao português, é perfeitamente emocionante ver passar atrás de nós uma multidão de jovens que apenas exige isto: quer falar galego, como nós outros, graças a Deus, continuamos falando. Eu queria lhes dizer que isto é eu chamo-lhe uma missão de estudo. Para eles é uma excursão. É claro, uma excursão para gente como eles, trabalham a semana inteira e hoje está um lindo dia de sol. Uma excursão é um dia de liberdade, é um dia de tempo livre. É claro que eu não os quero prender muito e, portanto, eles estão aqui um pouco junto de mim, mas acho que bastava este momento, foi perfeitamente ocasional. Podem crer que ninguém preparou isto. Este momento de ver passar um grande grupo de juventude a exigir falar o galego. Bastava isto para ter justificado a nossa excursão às terras da Galiza. Eu agora faço uma interrupção aqui, porque, como lhes disse, eles não vêm para aprender aulas, as aulas são nos dias de semana, mas vamos nos encontrar daqui a momentos na Corunha, que é onde a terra acaba e o mar começa, na Corunha, já diante do mar Cantábrico. Bom, e agora estamos na lindíssima cidade da Corunha. Atrás de nós devia ver-se uma grande torre que é um farol. Devia ver-se, mas eu não me lembrei que isto é uma região de grandes nevoeiros. A névoa desceu, quando eu cheguei aqui ainda se viu o farol. Agora mal o avistam. O que aquele farol tem de notável é o seguinte: é uma construção romana, é o mais antigo farol de toda a Europa e foi também um dos mais antigos do mundo. Havia o famoso farol de Alexandria, que era uma das maravilhas do mundo, uma das 7 maravilhas. O farol de Alexandria foi destruído por um terremoto, mas este ficou. Isto é, portanto, um sinal da presença romana nesta região. Queria-lhes dizer isto. Este passeio que eu estou a dar com os meus alunos, eu chamo-lhe visita de estudo. Eles chamam-lhe excursão.
Bom, eu também lembrei-me, arranjei isto, é o bordão do peregrino, como veem, tem aqui a escudela com que o peregrino comia, aqui a cabaça com que bebia e o bordão com que fazia as suas viagens, é realmente o sinal do peregrino de Compostela, porque a Compostela fizeram-se tantas peregrinações que eu achei que uma peregrinação a Compostela merecia bem o nome de peregrinação. Mas a propósito disso, acho que é o sítio, é o lugar ideal mesmo, é a oportunidade ótima para falar de excursões. O meu telespectador sabe que é costume em Portugal, e isto é um costume que já vem de há muitos anos, isto há 30 ou 40 anos já era assim. Os estudantes, quando chegam ao fim dos seus cursos, fazem uma viagem longe, fora do país, para comemorar o fim do curso. É uma viagem de cultura, é a viagem dos senhores doutores, é com essa viagem que muitos deles vão estabelecer a sua primeira ligação com o mundo culto. Agora, pensem vocês nisto. Onde serão essas viagens de estudo? Bom, se fosse um século XIX, eu dizia logo, vão a Paris, vão a Londres, mas claro que não. Agora Londres e Paris são perto. Então, talvez a essas espantosas cidades da Europa Central, Viena, que é um dos corações do mundo, Praga, Budapeste, nada disso. Ou Roma, vão a Roma, a Grécia, a Corinto, a velha Constantinopla que une os dois mundos, nada disso. Consultei uma agência especializada e os 3 destinos mais preferidos pelos estudantes portugueses do fim de curso são Cancún, no México, são na República Dominicana a Punta Cana. A Punta Cana, ainda o ano passado, lá foram esfaqueados 2 rapazes porque saíram lá do sítio turístico, esfaqueados. Ou então são o Varadero em Cuba. Em Cuba há muita coisa interessante para ver, mas eles não saem do Varadero onde há uma praia. Em todos estes sítios há realmente praias, boates, divertimentos. Eu devo dizer que não tenho preconceito nenhum contra o divertimento. Até o Adão e a Eva se divertiram. Agora, penso que, como viagem cultural, são destinos pobres. E, sobretudo, faço uma pergunta. Existirá no Estado português algum serviço oficial que tenha por especial incumbência aconselhar, orientar, promover e, sobretudo, apoiar, financiar, pagar as viagens aos sítios onde valeria a pena que elas fossem feitas? Porque podem crer, uma boa viagem numa região de cultura vale tanto às vezes como uma formatura completa. E eu acho que é essa espantosa oportunidade que nós estamos completamente a desperdiçar. Bom, quero dizer que isto aqui não é uma viagem de fim de curso, é diferente. Foi uma viagem de fim de semana. Aproveitámos uma sexta, um sábado e um domingo e viemos aqui à Galiza por uma razão. Por uma razão. Viram já, há momentos viram 2 estudantes desta universidade deporem no túmulo de prata do apóstolo um ramo de flores com as fitas vermelha e azul da sua universidade. Qual é o sentido daquela homenagem? É exatamente uma comemoração histórica. Antes deles, milhares de portugueses vieram aqui. Até ao século XIV, Santiago
era o patrono de Portugal. E os meus alunos aprenderam, pelo menos, que o passado é para não esquecer, que o passado é sempre uma lição. Foi para comemorar essa lição que eles foram pôr o ramo de flores no túmulo daquele que foi o herói de toda a Ibéria, de todos os povos peninsulares, antes que a guerra os venha dividir. Agora, o passeio acabou, estamos aqui numa cidade, devo dizer que é realmente muito bonita, mas é quando há sol. Eu punho aqui o ponto final do nosso programa e exorto, francamente, os meus telespectadores, num dia de sol, num fim de semana, venham à Corunha ver o primeiro farol, o único farol, cuja luz civilizadora se não apagou nunca durante estes 2000 anos.